Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou Taylor Fábio e hoje é o dia. Hoje é o dia da gente celebrar a vida e a história do grande Orlando Drummond. O ator, o dublador, a pessoa desse homem que tantas alegrias nos deu ao longo das décadas, e elas foram muitas. Seja emprestando a voz para muitos e muitos personagens marcantes, seja nos desenhos animados, séries e filmes, seja na comédia, nos fazendo rir e sorrir de um jeito puro e natural. E como eu falei, hoje é dia da gente celebrar e agradecer a vida do Orlando Drummond. Então, vamos para mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E Orlando Drummond Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1919. E segundo ele mesmo contou em sua bibliografia escrita pelo amigo e escritor Vitor Gagliardo, desde pequeno ele morou em Rio Comprido, numa casa grande, com um porão maior ainda e com um quintal cheio de frutas. O filho da dona Alcinda e do seu Arthur teve 6 irmãos e mais 2 irmãos, 2 meio-irmãos. E sempre foi um garoto muito esperto que estudava o suficiente para passar de ano, nada mais do que isso, e o pai dele vivia prometendo que se um dia ele repetisse, ele ia ter que arrumar um emprego como castigo. E desde pequeno, o Orlando Drummond já adorava fazer imitações, e ele vivia irritando os professores da escola onde ele estudava, porque ele vivia imitando eles meio que no deboche. E é claro, ele sempre saía pela tangente, dizendo que na verdade ele estava homenageando os mestres, mas nem sempre isso colava. E certa vez ele repetiu de ano e, como mais um castigo, ele teve que continuar estudando, mas começou a ajudar o tio em um armazém onde ele fazia entregas, fazia um pouco de tudo. Ele trabalhou também em um posto de gasolina, quando ele estava um pouco maior, onde ele aprendeu a dirigir escondido com os carros dos clientes. E enquanto crescia e se tornava um homem, ele foi descobrindo várias paixões, como o remo, sendo inclusive bem competitivo nesse esporte durante a adolescência, o amor pelo Fluminense Futebol Clube, e ele também descobriu ser um ótimo boxeador. Já imaginaram Orlando Drummond boxeador? Inclusive ele disputou campeonatos e teve vitórias, ganhando o apelido de Mole Mole, já que ele era leve e tinha uma esquiva muito rápida e pesada. E esse dom natural para o boxe deixou o Orlando Drummond muito popular entre os amigos, já que sempre que acontecia um rolo naqueles tempos em que só os punhos já adiantavam para resolver qualquer pendenga que não se resolvesse na conversa, então o Orlando Drummond era o cara certo para estar do lado. E ele, apesar de não gostar muito de brigar, também não hesitava em cair na porrada se fosse para ajudar os amigos. Inclusive, olha só, por ironia do destino, uma dessas brigas seria responsável por mudar o destino do jovem Orlando, já que certo dia, em 1940, ele estava na Lapa com 2 amigos, e eles acabaram pedindo ajuda para salvar um tal de Camarão, que era um policial bem conhecido na época, já que ele estava apanhando de vários valentões. O Orlando, que era bom na corrida, partiu na frente dos amigos para salvar o tal do Camarão, que ele nem sabia quem era. E quando ele chegou lá, disse que bateu de frente com uma briga generalizada e só tinha brutamonte na parada. E aí o Orlando chegou lá, viu aquele rolo todo, de repente saiu um baixinho do meio daquela confusão toda e o baixinho veio na direção dele. Ele disse que não contou o tempo, pegou o baixinho pela gola, encheu de porrada e de repente chegou a polícia ali, aparta daqui, aparta dali, o baixinho, pega esse cara aí e mete ele na jaula. Aí o Orlando já estava indo para lá pro camburão, os amigos dele chegaram, o que tá acontecendo aqui, Camarão? Por que tu tá botando o Orlando dentro do camburão? Esse vagabundo bateu na minha cara. Quando ele foi ver, ele tinha ido lá para ajudar o Camarão e acabou batendo no tal do Camarão. Só que depois, explicar lá que focinho de porco não era tomado, o Camarão liberou ele, acabou não indo preso e os dois ainda fizeram uma amizade muito bonita. E adivinha só, o Camarão acabou apresentando o Orlando Drummond pro Moraes Neto, que era um famoso cantor da era das rádios brasileiras. E vendo que o nosso querido Orlando tinha talento para sons e imitações, o Moraes Neto conseguiu para ele um emprego na Tupi. Então, em 13 de agosto de 1942, o Drummond começou a trabalhar como contra-regra na Rádio Tupi. Ele seria o homem dos efeitos sonoros de novelas e programas de rádio.
E foi assim que ele continuou trabalhando até 1946, quando ninguém menos do que o Paulo Gracindo, então diretor da Rádio Tupi, chamou Orlando Drummond e deu uma chance para ele de fazer um teste como ator. Só que o Orlando acabou indo mal nesse primeiro teste, já que o Paulo Gracindo acabou dando um roteiro dramático para ele. Aí ele ficou bem triste, né? E daí teve uma segunda chance, onde ele tinha uma interpretação cômica. E aí o Drummond arrebentou. E dali em diante, ele começou a ganhar pequenos papéis nas radionovelas da época, até que ganhou o seu primeiro personagem de sucesso, o Fifico Papola, praticamente um antecessor espiritual do Seu Peru. E em 1947, o Orlando Drummond iria conhecer a Glória, simplesmente a sua alma gêmea. E após namorarem escondidos e depois, com a autorização dos pais da Glória, eles acabaram casando em 1951, construindo ao longo dos anos uma família com 2 filhos, 5 netos e 3 bisnetos, e ficando juntos para sempre. E olha só, a carreira de dublador propriamente dita do Orlando Drummond também começaria em 1951, né? Ele até já tinha dublado aí algumas coisas, algumas pequenas coisas para alguns desenhos da Disney, mas assim, nada assim, de muito chamativo. E aí, foi com o filme Alice no País das Maravilhas que ele teve o primeiro destaque, interpretando a Lebre de Março, um personagem com uma maluquice única. É um chá de desaniversário. Desaniversário? Sinto muito, mas não compreendo. É muito simples. Bom, 30 dias tem 70... Não, bem... Um desaniversário é... se não lhe dão os parabéns, aí... Ela não sabe que é um desaniversário. Que tolice! Já em 1953, ele criou o Índio Taco, e que fazia dupla com o Pataco, vivido pelo ator Otávio França. A dupla apareceria em um grande programa de humor da TV Tupi, já que estava chegando a era da televisão. Um personagem tão icônico que o Orlando Drummond voltou a viver o Índio Taco dentro do programa Zorra Total e tinha como companhia o saudoso ator Paulo Silvino. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pataco, taco. Homem branco inventou farmácia. Depois inventou remédio B.O. bom pra otário. E também na época das radionovelas, dos programas de rádio, das dublagens de filmes e desenhos, o Orlando Drummond era colocado sempre à prova como cantor. E adivinha, ele tirava a onda, já que era outra coisa que ele sabia muito bem fazer. E o Orlando Drummond, olha só, gostava particularmente de interpretar o Louis Armstrong e o Elvis Presley, onde ele dava show, também tocando violão. O homem era multifaceta. E como já deu para notar, o Orlando Drummond era um artista mais do que completo e tinha realmente nascido para brilhar. E até na tela grande, o Orlando Drummond brilhou, já que em 1954 ele fez a estreia dele nos cinemas com o filme O Rei do Movimento. Não pude ver direito, seu comissário. Fiquei tão aflito, mascarado de um baita susto. Mas ele não deixou nada que possa ser cheirado. Cheirado? Sim, aqui pelos meus cães. Cruzes. Sim. Pelos seus cães. Estou aqui pertencendo aos assaltantes. Ele me amordaçou com este lenço. Depois, seguiram participações ao longo dos anos em produções como Angu de Caroço, Bonga, o Vagabundo, um dos clássicos do Renato Aragão, e o recente Um Lobisomem na Amazônia. E já que a gente falou bastante do Orlando ator, vamos voltar para 1959 para começar a falar do Orlando dublador, já que foi nesse ano que ele realmente começou a brilhar. Já que ele acabou dando a voz brasileira para o mosqueteiro Portos na série Os Três Mosqueteiros. Também foi aqui que a história de Orlando Drummond cruzou com a história de outro grande homem do passado, o lendário Herbert Richards. Até então, um produtor de filmes e telejornais que começava a investir no mundo novo da dublagem. E essa amizade praticamente instantânea dos dois, ainda renderia muito para a arte nacional. E querem outra coincidência? Olha só, o Herbert Richards estava negociando com o Walt Disney, para começar a dublar vários filmes da Walt Disney, várias produções da Walt Disney. Coincidentemente, o Orlando Drummond começou dublando produções da Disney.
E com isso chegou a primeira dublagem de uma série, né, a primeira dublagem nacional da empresa Herbert Richards, com a série As Aventuras de Zorro. E para Orlando Drummond foi oferecido o papel do Sargento Garcia, uma das principais atrações dessa série da Disney. Todas as malas serão abertas. Os passageiros devem mostrar suas identificações. Dom Diego de la Vega. Pensei que ainda estivesse na Espanha. É óbvio que retornei, sargento. E daí pra frente você já sabe, né? Orlando Drummond passou a dublar centenas, talvez milhares, né? Com certeza milhares de filmes, de séries, de desenhos animados. Olha, é praticamente impossível catalogar tudo o que ele já fez, né? Desde papéis grandes até pequenas participações. Até hoje, nenhum historiador conseguiu colocar tudo no papel, tendo em vista que o próprio Orlando Drummond não conseguia lembrar tudo que ele já tinha feito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lembrar de algumas coisas bem legais que ele fez. Por exemplo, o Imperador Palpatine, né, a primeira voz, a primeira dublagem do Palpatine na série clássica Star Wars, lá na primeira trilogia. Sua frota está perdida. E seus amigos na lua de Endor não sobreviverão. Não há nenhuma saída. Ele também fez a voz do Dr. Q, né, o inventor do James Bond, em 13 filmes do 007. Cadê meu Bentley? Já teve sua época, 007. Ué, nunca me deixou na mão. Ordem de M007. Você usará esse Aston Martin DB5 com modificações. E claro, como esquecer o simpático, né, e também malucão Alf, o é teimoso. 6h13. Falta só 1 minuto, gatinho. Aí eu caio sobre você feito um urubu na carniça. O comedor de espinafre, o marinheiro Popeye. Ah, tubarões me mordam! É um navio da bruxa do mar. Ela deve estar tramando alguma coisa. É melhor segui-la para assegurar que ela não deixe nenhum pobre inocente em apuros. E um vilão inesquecível que ficou ainda mais inesquecível na voz dele foi o Vingador da Caverna do Dragão. O castelo está afundando! Mas claro, Alex subindo, seu castelo some consigo. E agora, os unicórnios são meus. Mas que rato! E não dá pra esquecer o Pacato, né, barra Gato Guerreiro, o fiel amigo do He-Man. Pacato, por que não vê se ela já não está pronta para o almoço? Está bem, mas guarde um pouquinho de comida para mim. E como o Orlando Drummond é praticamente, né, se não o maior, mas uma das maiores lendas da dublagem nacional, ele fez muita coisa, é praticamente impossível a gente dizer quais foram, né, as melhores obras dele. Então vamos fazer o seguinte, cada um de vocês vai dizer aqui nos comentários quais as dublagens preferidas de vocês, né, que o Orlando Drummond já fez, beleza? Agora, se tem uma que eu acho que é unânime para todo mundo, né, e deve ser uma das preferidas da galera, é a voz que ele criou pro cachorro, né, pro simpático Scooby-Doo, em praticamente todas as encarnações do personagem aqui no Brasil. Cai fora, te manda, rapaz, cai fora! Que cara mais doido! E essa história de amor entre o Orlando Drummond, né, e o simpático Scooby-Doo durou exatos 40 anos, já que ela foi de 1972, quando o Drummond fez a primeira dublagem, até 2012, quando ele se aposentou do personagem. E por isso mesmo, né, falar de dublagem no Brasil é praticamente o mesmo que falar o nome do próprio Orlando Drummond, não dá para separar, já que ele deixou um gigantesco legado de gerações e gerações de dubladores, como por exemplo, né, o Felipe Maia, o Rafael Pinheiro, o Garcia Júnior, Wendel Bezerra, né, e muitos outros, além, é claro, dos netos Felipe Drummond, o Alexandre Drummond e o Eduardo Drummond. E não dá para deixar de citar também o grande Guilherme Briggs, né, um dos caras que estava sempre junto com o mestre, estava sempre ali perto dele e sempre honrando o nosso querido Orlando Drummond nas dublagens em que um substituiu o outro. E o que seria falar do Orlando Drummond e não falar do seu peru, não é verdade? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, com a falência da Tupi, ele acabou não indo direto para a Rede Globo, né, já que uma emissora acabou migrando para outra, mas ele estava sempre ali fazendo alguns trabalhos esporádicos.
Até que em 1983 ele foi realmente contratado por indicação do Maurício Sherman e começou como diretor de dublagem no programa Chico City, migrando depois para o programa Chico Anísio Show. E claro, como Chico Anísio era um monstro da comédia, sabia muito bem reconhecer outros mestres do calibre dele. E não demorou muito para o Orlando Drummond começar a aparecer aqui e ali nos quadros do programa do Chico. E eu não sei se vocês sabem, mas o Chico Anísio tinha criado e interpretava o Professor Raimundo desde 1957, quando ele tinha 26 anos, e passava na Rede Globo nos programas do Chico desde os anos 70. E a partir de 1988, o Orlando Drummond começou a fazer uma participação aqui e outra ali na escolinha do Professor Raimundo, mas nunca com muito destaque, ele não tinha um personagem físico. E aí, quando chegou 1990, que aconteceu aquela reformulação toda, que a escolinha do Professor Raimundo realmente explodiu e passou a ser diária, passava todo dia, final de tarde, na Rede Globo, o Chico Anísio criou o personagem Seu Peru. Dizem que foi criado para outra pessoa, nunca falaram quem foi essa pessoa, mas quem acabou sendo presenteado foi o Orlando Drummond. E vou dizer, parece que um nasceu pro outro. Seu Peru! Cruzes, que susto, Tisha. Eu preferia que tivesse, em vez de Paulo Burro, fosse Paulo Peru. Que loucura. Mas já que não pode ser, o peru é todo seu. E de lá pra cá, o Orlando Drummond interpretou o Seu Peru em praticamente todas as encarnações da escolinha do Professor Raimundo, incluindo a última com o ator Bruno Mazzeo, filho do eterno Chico Anísio, vivendo o papel que foi do pai dele. Claro, quem viveu o novo Seu Peru foi o ator Marcos Caruso, interpretou muito bem, o que não impediu que o Orlando Drummond voltasse a viver o personagem numa emocionante homenagem dos novos membros da escolinha para o grande mestre. É uma honra ter de volta aqui nessa escolinha. E é bom dizer que essa escolinha nunca deixou de ser sua. E o senhor está um garoto, 100 anos. Vamos cantar um parabéns pelos 100 anos desse mestre. Mas infelizmente, pessoal, como vocês sabem, a vida tem dessas coisas e o nosso querido Orlando Drummond nos deixou alguns dias atrás, aos 101 anos de idade. E com certeza, eu vou dizer, todo mundo ficou um pouco mais triste e o Brasil fica um pouco mais sem graça. Enquanto o Orlando Drummond vira mais uma estrela no céu ao lado de mestres como o Grande Otelo, Chico Anísio, Mazzaropi, Mussum Zacarias. E como são as coisas, pessoal? No dia que esse vídeo aqui estava sendo editado, eu recebo a notícia de que o Mário Monjardim, o dublador Mário Monjardim, grande amigo do Orlando Drummond, o Salsicha e o Scooby, também nos deixou, Também subiu o céu para virar mais uma estrela. Ou seja, Salsicha e Scooby vão continuar juntos. E a gente aqui fica um pouco mais triste. Então, eu estendo essa homenagem ao Mário Monjardim também, outro grande dublador que fez a gente muito feliz. E todos os colegas dele da escolinha do Professor Raimundo, aqui, ao invés da gente chorar, eu proponho que a gente, bata palmas, de pé pro grande Orlando Drummond. Mestre, obrigado por tudo. E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.